Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje começaremos mais uma aula de História, para os alunos que estão sem acesso às aulas online, por algum motivo não estão participando das aulas online ao vivo. E essas aulas são então gravadas com o intuito de que vocês possam acompanhar, ok? Acompanhar o conteúdo e, se tiverem dúvidas, entrem em contato, com seus tutores, entrem em contato com seus professores, ok? Bom, vamos lá então para a aula de hoje. Esta aula é para os alunos do sexto ano, sétimo ano e do EJA do Ensino Fundamental 2. Hoje iremos começar com uma correção das atividades que deixei para vocês na aula passada e iniciaremos a primeira parte do material 3. Prontos? Então vamos começar com a correção das questões do material 2. Primeira questão. Os povos citados naquelas notícias, que nós vimos na aula passada, estão contando o tempo da mesma forma? Justifique sua resposta. Então eles não estão contando da mesma maneira o tempo. Cada um tem uma forma de contar o tempo, um marco inicial para a contagem do tempo. Por isso eles estão em anos diferentes. Ok? Então eles não estão contando o tempo da mesma forma, pois são culturas diferentes que têm preocupações, pontos que são mais importantes para uma que não são para outra. Por isso que elas enxergam essas diferentes culturas o tempo de forma diferente. Atividade 2. Escolha um dos calendários citados no texto. Então nós tínhamos ali o calendário chinês, o calendário iorubá, o calendário muçulmano, o calendário judaico. Vocês tinham que escolher um e pesquisar na internet sobre suas origens, como eles contam o tempo, e anotar essas informações e fazer uma ilustração desse calendário no caderno de vocês. Tá bom? É sempre muito importante indicar, além do calendário que vocês escolheram, mas o site de onde vocês tiram as informações, a fonte de onde vocês tiraram essas informações. É sempre muito importante em todo o trabalho que vocês fizerem na escola. Mostrar, apontar de onde estão tirando a informação. Que é um trabalho do historiador, O historiador trabalha com fontes, não é mesmo? Então o historiador precisa mostrar de onde ele está tirando as suas respostas, assim como vocês vão fazer. Eu escolhi aqui para ilustrar essa atividade 2 o calendário chinês. A fonte da pesquisa então está aqui, chinesja.com.br. Aqui tem uma explicação de como funciona o calendário chinês. Percebam que esteticamente ele é bastante diferente do calendário que nós utilizamos frequentemente aqui no Brasil, que é o calendário gregoriano, um calendário cristão. Aqui tem alguns animais e tudo mais. Esse calendário chinês, ele é um calendário que eles chamam de lunisolar. Ele é baseado nos movimentos da Lua e do Sol. E ele também é chamado de calendário lunar, calendário yin, calendário xia ou antigo calendário chinês. Cada ano do calendário chinês tem um signo do zodíaco. Então são 12 ou 13 meses e cada mês tem 29 ou 30 dias. Um ano zodíaco, pessoal, vai do primeiro ao último dia de um ano lunar. Cada ano lunar tem um zodíaco representativo, ok? E tem um ciclo de 12 anos com a ordem dos animais, que é o rato, o boi, tigre, o coelho, o dragão, a cobra, o cavalo, ovelha, macaco, galo, o cão, o porco. O calendário lunar tem uma história muito longa, que remete ao século 21 a.C. E a dinastia Shang, que é do século 16 a.C. Então ele passou por modificações. Enfim, acredita-se que esse calendário exista há mais de 4.000 anos. Pessoal, às vezes a gente fica confuso com essas informações,
é um calendário, né, diferente do que a gente vê. Mas é isso, a gente tem que estar aberto a conhecer as culturas diferentes e, né, se não compreender totalmente, pelo menos respeitar as diferenças culturais, né? A princípio parece complicado para a gente, assim como para quem segue, né, o calendário chinês, às vezes um calendário de outra cultura pode ser difícil também, beleza? Questão 3. Tendo como base o nosso calendário, que é o calendário cristão, podemos verificar que nem todos os brasileiros e brasileiras se identificam com as mesmas datas comemorativas previstas nele, como Natal, Ano Novo, Tiradentes, o Carnaval, Corpus Christi, né, o Dia da Independência, né, Proclamação da República, entre outros. Na sua opinião, qual data é mais importante para você no ano? E por que essa data é tão importante em sua vida? Então aqui é uma resposta pessoal, ok? Mas eu vou responder a minha. Para mim, a data mais importante é o Natal. Mas tem um significado muito importante, né? O Natal é uma data que, na minha família, nós reunimos, né, nessa data, nos reunimos há muito tempo, né, desde quando a minha avó era viva ainda. Então, acabou se tornando uma tradição familiar. É uma festa que é comemorada por várias famílias e outras não, né? Só que é um sentido além do sentido religioso, né, que marca o Natal. Tem muito um sentido familiar para mim, de união da família, né? É um evento que a gente encontra, às vezes, um parente que a gente não vê há bastante tempo, né? Então, o Natal tem esse significado para mim. Assim como para vocês, vai ter uma data que vai ser mais importante e vai ter um significado diferente. E se para as pessoas, né, pensando que usam o mesmo calendário, tem esses significados diferentes, né, e datas que uns preferem ou não, né, e tem os porquês disso, pensem em culturas diferentes, que têm datas comemorativas muito diferentes das nossas. Né? Porque o que é importante para nós, às vezes não é para eles, e vice-versa. Tá bom? E nem por isso eles podem olhar para nós com desprezo, como inferiores. Né? Eles têm que entender, assim como nós temos que entender, que são diferenças e que devem ser respeitadas, né? E valorizadas. Então, o material 2 foi bastante importante para nós entendermos que essa relação que existe entre a história e o tempo, né, também está muito ligada à questão da cultura de cada sociedade. Tá? Então, a história se preocupa com tudo isso. Na apostila 3, né, no material 3, nós vamos aprender a identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas diferentes, distintas. Né? O que é uma fonte histórica, pessoal? Né? Fonte histórica, eu costumo brincar com o pessoal, com os alunos, né? O que a fonte de água faz? A fonte de água jorra água, não é? A fonte histórica jorra informações. Né? É dali, da fonte histórica, que o historiador vai tirar suas respostas, né, sobre a história. Então ele não vai usar a criatividade, inventar a história. Ele parte de uma fonte histórica, parte de algo concreto. E essas fontes históricas podem ser diversas. Né? E elas trazem respostas para o historiador. Né? A gente vai falar bastante sobre isso, então. Podem ser conhecidas como fontes históricas ou documentos históricos. Nós vamos também analisar a importância das diferentes linguagens. Né? Linguagem visual, linguagem oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. Se existem diferentes formas de linguagem, ou seja, de comunicação, formas de expressão da humanidade em diferentes tempos e sociedades, quer dizer que existem então diferentes produções de documentos históricos e fontes históricas. Tudo isso pode ser fonte histórica. A fonte histórica é tudo que é vestígio da humanidade, tudo que é criado pela humanidade. Né? Então a gente não trabalha com os animais. Né? Os animais podem até entrar em algum ponto do nosso trabalho histórico. Né?
as montanhas, vão entrar de alguma forma, né? A natureza vai entrar de alguma forma, a geografia vai estar dialogando com a história. Porém, os materiais que a história utiliza são materiais que são vestígios da humanidade, criados pelo ser humano, né? Que você pode, né, considerar material, ou seja, você consegue tocar, por exemplo, enxergar, né? E de forma imaterial, que é a cultura, os modos de fazer, os modos de pensar, né? Uma festa, tudo isso é criação humana, né? Então existem fontes materiais e imateriais, e são todos documentos importantíssimos para entender sociedades de diferentes épocas, né? É o trabalho do historiador. O historiador trabalha com fontes, tá bom? Então, o nosso objetivo é identificar o que é história, né? O que é a história e qual é o seu objeto de estudo. O que a história estuda? Né? Identificar e analisar os diferentes tipos de documentos históricos que foram criados ao longo do tempo. Compreender como são construídas as narrativas históricas. Como que o historiador cria a história, né? Como eu disse, ele não inventa. É um trabalho, né? É um trabalho que tem etapas. E é o que a gente vai ver um pouquinho como é o trabalho do historiador. Tá? Então, identificar o trabalho do historiador e do arqueólogo. Existe uma comunicação muito forte entre essas duas ciências, né? A história e a arqueologia. Assim como outras, geografia, antropologia. Tá? E vamos construir, né, como um produto aqui ao longo das nossas aulas, um registro não escrito. Né? Existe história além de documentos escritos, como a gente já viu. Né? A humanidade criou muita coisa antes de criar a escrita. E não é por isso que eles não tinham história. E não é por isso que não dá para a gente entender sobre essas sociedades. A gente consegue. Né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre essas sociedades que não deixaram registros escritos. Tá? Bom, como começa a apostila de vocês? Vai ter aí essa frase, né? Responda em uma única palavra o que é história para você. Então vocês devem preencher aí. Pensem, o que é história para mim? Né? Eu posso responder assim: história é tempo. A história são homens e mulheres. Então, para definir uma palavra, humanos. História é passado, professor. Quando eu penso em história, eu penso em documentos. Né? Então, assim, é uma resposta que vocês têm que dar de forma individual aí, né, nessa atividade inicial da apostila. Qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando eu peço assim, o que é história para você? Coloque a palavra aí. Mas geralmente eu escuto isso, né? O tempo, documentos, humanos, o passado, tá bom? Vamos dar mais um passo para tentar entender a história. Na apostila de vocês, vocês podem acompanhar essas imagens aí. A primeira é o Marco Zero da cidade de Barretos. Vocês conhecem esse local? Na segunda imagem, vocês podem ver aqui o folclore, né? Que embora tenha aspectos materiais, né? Você pode ter os instrumentos, as vestimentas, né? Mas os rituais, as tradições, isso é imaterial. O folclore, então, está repleto disso. Então, está repleto de significados para as pessoas. Né? Aqui é uma foto do terno de congada chapéu de fitas de Olímpia, né? Cidade vizinha aqui de Barretos. O Marco Zero, só para que vocês entendam, voltando aqui à primeira imagem, né? É o ponto de onde começa o município de Barretos. Né? Então, ali foi feito esse monumento para fortalecer a história local. Né? Então, qual que é a sugestão aqui? Observe atentamente as imagens, nós vamos ver mais duas no próximo slide. E agora, ao invés de uma palavra apenas, eu quero que vocês construam uma frase sobre o que vocês pensam que a história estuda. Então, assim, escreva uma frase com o seguinte tema: o que a história estuda?
a partir dessas imagens, né? Então já vimos duas aqui, vamos para as próximas duas. Bom, olha só. Nesta imagem aqui temos a escola do Estiva, né? É uma escola, então, que foi encontrada, olha a fonte aqui, no Jornal de Barretos, né? É uma escola, então, de um bairro rural, uma escola já de um período diferente do que vocês vivem, né? Então, analisem bem essas características dessa imagem, né? O que tem de diferente, né? O que se parece com a escola de vocês hoje, que vai ser uma atividade que vocês vão fazer posteriormente. Mas também, olha, é mais um objeto da história aqui. E aqui uma casa de pau a pique, né? Coberta de sapé. Um exemplo de construção da época, né, do Chico Barreto. Então, nesses primeiros momentos do município de Barretos, né? As construções são parecidas com a de hoje. Então, as fotografias, essa aqui está no acervo do Museu Rui Menezes, né? Para quem não conhece, recomendo, né, que depois da pandemia façam uma visita ao museu, conhecer um pouco da sua história, né? É importante conhecer a história de onde a gente vive, tá? Então, pessoal, aqui, né, nós temos algumas imagens, né, e nós podemos pensar que é o seguinte: a história, ela estuda os seres humanos ao longo do tempo, tá? Vocês percebem que esses documentos não são todos do tempo recente, né? Então a história não trabalha só com o passado, a história trabalha né, com o presente, pensamos também em possibilidades de melhorar, né, visando o futuro. Então a história trabalha com o tempo, né, não somente o passado, né. Então, pessoal, também não trabalha só com seres humanos. Então são seres humanos e o tempo. A história é essa junção. Não é só um ou outro. É isso que eu quero dizer para vocês. Não é só tempo. Não são só pessoas. São as pessoas em relação ao tempo. Tá bom? Então, essas imagens que nós vimos são documentos históricos, né? Um exemplo de documentos históricos que os historiadores utilizam para construir as narrativas históricas, que chegam para vocês a partir, né, dos materiais didáticos, dos livros. Tá bom? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem o que a história estuda, né? O que a ciência e a história faz. A história, então, eu penso nessa fórmula, né? Nessa fórmula. O que é a história? A história são homens e mulheres, as sociedades, as pessoas, a humanidade. Mas não só isso. Também tem o tempo. Então, pessoas, né? Homens e mulheres mais o tempo, é a história. Né? Então, as pessoas em relação ao tempo é o que a história se preocupa. Então, não é só um, não é só o outro. É pessoas e tempo. Né? Uma pergunta que é muito comum e importante, né? Nem sempre é fácil de responder, e é muito importante quando falamos de história. Né? Para que serve a história? Professor, para que eu vou? Por que eu vou estudar história? Eu gosto de começar as aulas com uma frase, né, do Edmund Burke, um filósofo do século XVIII. Ele disse: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E o que seria esse repetir a história? Né? A história se repete, então, toda vez? Pessoal, muitas coisas na história acabam se repetindo. Né? E se repetem porque, às vezes, as pessoas não conhecem a sua história, a história do seu país. Né? Então, a história ajuda a gente a evitar erros, né? Erros que já foram cometidos no passado, no presente. Ajuda muito. Né? Então, se nós entendemos que aconteceu uma coisa muito negativa no passado, nós não vamos deixar que isso se repita. Agora, se eu não conheço o passado, eu posso estar reproduzindo isso, um erro do passado, e nem vou saber que eu estou reproduzindo. E se eu não sei que tipo de erro eu estou cometendo,
né? Eu também não sei quais consequências isso pode trazer para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então a história ajuda muito nisso, a entender. A história é importante para o presente, né? A história estuda o passado, mas é importante para o agora. Entender para não deixar repetir os erros do passado. Mas é só problemas a história, só tem erros, né? A história também trabalha com coisas boas. São exemplos bons que também podemos pegar no passado e ajudar a manter agora no presente, né? Por exemplo, nós temos direitos que foram garantidos por meio de muita luta no passado. E se você não conhece e não valoriza como foi construído isso, como foi conquistado, você pode perder e não vai nem perceber, você não vai se dar conta, não vai sentir falta, não vai sentir, né, o quanto custou para perder esses direitos, entende? Então, algo que foi conquistado no passado e que é bom para o presente deve ser mantido também. Eu gosto muito de dar o exemplo, né, para os alunos, para alguns alunos que estavam nas aulas online ou na sala de aula mesmo. Imaginem duas situações. Você está andando na rua, né, e encontra um celular. Poxa, no celular tem até o recadinho, olha, eu troquei de celular, não quero mais este. Né? Para você que encontrou, parabéns, ele é seu. Oh, bacana, então eu estou andando na rua, achei um celular, tem um celular novo. Comecei a usar o celular, no dia seguinte ele quebra, ele estraga, para de funcionar. Eu vou ficar chateado. Né? Poxa, achei um celular bacana, nem usei direito e ele quebrou. Agora pensa numa outra situação. Eu estou ali trabalhando, ralando bastante, né? Fazendo um bico aqui, ajudando meu pai, ajudando meu tio para conseguir uns trocadinhos. Juntei um dinheiro aí depois de 1 ano e meio e consegui comprar um celular. Né? Eu sei o quanto custou isso, e não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de, né, esforço, né? Teve luta aí para conseguir esse celular. E eu consigo esse celular e depois de um dia usando ele, ele quebra também. Qual que você vai sentir mais? Qual perda você vai sentir mais? Na primeira ou na segunda situação? Geralmente o pessoal responde, né? É o que se espera, na segunda. Porque você sabe o quanto custou, né? E repito, não é valor de dinheiro. O quanto foi difícil para conquistar aquilo. Então, se você conhece os direitos e a história daquilo, como foi conquistado, você vai fazer de tudo para manter ele, porque você vai saber quanto custou. Agora, se você não conhece, não sabe quanto custou aquilo, você vai até ficar chateado, mas, né, não vai ser a mesma coisa. Tá bom? Bom, pessoal, seguindo então o esquema que a gente combinou nas últimas aulas, eu passo aqui para vocês as atividades e na próxima aula nós fazemos a correção, ok? Atividade 1, né, elas estão relacionadas àquelas imagens que nós vimos agora há pouco. Né? Tendo como base a imagem da escola da Estiva, faça uma descrição detalhada do que você vê nela. Então, faça uma descrição, tudo o que você vê nela, tudo, detalhe, detalhe por detalhe. Depois, de qual época essa imagem poderia ser? Você imagina que ela seja de que época? Você a conhece ou já ouviu falar sobre algo sobre essa escola? Tá? Então, escreva o que você sabe. Na 2, estabeleça uma comparação entre a imagem que você descreveu na questão anterior, na 1, com a escola que você estuda atualmente. O que é uma comparação? Então coloca lá primeiro o que você vê de diferente entre a sua escola e essa escola da imagem. E o que você vê de semelhante entre a sua escola e a escola da imagem. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos para vocês. Sempre importante rever a apostila, né? Resolvam as atividades e nos vemos na próxima aula, ok? Um abraço, se cuidem, essa pandemia não é brincadeira, pessoal. Se puder, fique em casa, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.